Meus caros amigos, irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe a vida de todos vocês. Veja bem, meus queridos, estamos vivendo um momento de uma crise, podemos dizer, que está se alastrando em todo o território terráqueo e muitas pessoas estão ficando abaladas com isso. Algumas estão apavoradas, não têm um norte, não sabem o que fazer. Pessoas que estão difundindo só um lado da moeda e não o outro. Pessoas que se nutrem com a desgraça dos outros, têm o prazer de que as coisas piorem, não melhorem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo está sob o comando de Deus. Deus, meus queridos, é soberano. Nada, absolutamente nada está fora do seu controle. Ele é Deus, é o Criador, é o soberano. Agora, uma coisa, meus queridos, que devemos difundir, falar, espalhar, viralizar. É interessante, isso ninguém fala. Que Deus, ele fala de muitas maneiras. É o que lemos em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Veja bem que está no plural. Muitas vezes e de muitas maneiras. A nós, nestes últimos dias, nos falou através do Filho. E o Filho Jesus, ele está falando conosco, com a humanidade. De que forma? De que maneira? De muitas maneiras. Por exemplo, o Senhor está chamando, o Senhor está convocando a sua igreja para uma vida real com Ele, para uma vida sincera com Ele, para termos mais comunhão com Ele. Parar de ativismo religioso, muitos envolvidos com a obra de Deus, mas não estão envolvidos com Deus da obra. Deus quer comunhão, aproximação. Foi o que o Asaf falou no Salmo 73, no último verso. Bom é para o homem se aproximar de Deus, meus queridos. Se aproximar dele, ter intimidade com ele, amizade com ele. Oração é isso, é estabelecer uma intimidade, um relacionamento íntimo com ele. Não é um botão mágico. Não, oração não é isso. Oração é para ter intimidade com ele, amizade. E reconhecermos que sem ele não somos nada, que ele é tudo. E para você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, volte para Jesus, você que saiu da casa do Senhor, da presença de Deus, e você que ainda não recebeu, receba Ele como Salvador. É o que lemos no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu propósito definitivo, que é salvar. Lucas 19:10 diz isso, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui está o seu propósito definitivo, seu propósito real. Veio para o que era seu propósito, salvar. Depois está no plural, versículo 12, ou até no versículo 11 na sequência. Mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então aproveite a oportunidade. O Senhor está chamando, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer que o homem pereça, morra na sua impiedade, afastado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é de tal maneira inexplicável, inenarrável, porque Deus amou o mundo, o maior ser, porque Deus, o maior ser, amou o mundo de tal maneira, o maior grau, que deu seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade, não pereça, mas tenha a maior promessa da Bíblia, a vida eterna. Só que Deus não criou autômato, uma espécie de robô. Você não é robô, marionete. O Senhor nos criou com o poder intelectivo, afetivo e evolutivo. Temos o livre-arbítrio. Você sabe dizer sim e não. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Jesus, ele convidou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um convite geral para todos. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja bem que o artigo está bem definido. Jesus é o caminho a qual devemos andar, a verdade a qual devemos confiar e a vida que devemos possuir. Sem um caminho não se pode ir. Sem a verdade não se pode conhecer. Sem a vida não se pode existir. Ele é o caminho a qual devemos andar, a verdade que devemos acreditar e a vida que aspiramos por esperança. Ele te ama. Ele é a porta. Jesus, ele mesmo disse no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha os 3 benefícios da porta, que é Jesus, o Salvador singular. Primeiro benefício é a salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará. O segundo benefício da porta, que é Jesus, entrará e sairá. Isso fala de liberdade espiritual. Entrará na dispensação da graça e sairá debaixo da maldição da lei. E o terceiro benefício da porta, que é Jesus, alimento da palavra de Deus e achará pastagem. Ele é a porta singular, mas essa porta vai se fechar, assim como lá nas páginas veterotestamentário, lá no capítulo 6 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios. A arca que Noé construiu também tinha uma porta, e quem fechou foi Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que é Jesus está aberta. Ele te convida para entrares. Entre no plano salvador de Deus. Ele te ama. Ele quer te usar, ele quer transformar você. Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. De criatura são feitos filhos de Deus. Somos feitura, um poema do Senhor. Feitura, poema do Senhor. Uma criação do Senhor. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aproveite o ensejo, a oportunidade. Corra para Jesus. Abre teu coração para Ele. Se renda a Ele. A nossa maior vitória está em se render ao Senhor. Então aproveite. Eu falei que o mundo está apavorado, em crise, assustado. Está havendo aí o bramido do mar, das ondas. As pessoas estão apavoradas, sem o norte. Então corra para Jesus, Ele dá o norte. Ele é o nosso guia. A sua palavra é o manual. A sua palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Sua palavra é mel. Sua palavra é pão. Sua palavra é o mapa, é o cajado, é a bússola. A sua palavra transforma. A sua palavra é poderosa. Aproveite em nome de Jesus, porque Ele te ama. Ele quer transformar a tua vida, mas você precisa abrir o coração para Ele. Ele não arromba a porta do teu coração. Lá em Apocalipse está escrito, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha o condicional, eu vou entrar, cear com Ele, e Ele comigo. O Senhor quer estabelecer esse ato de comunhão com você, se socializar com você. O ser humano é um ser gregário. Deus é gregário. Deus é contra a solidão. Por isso que ele disse lá no primeiro livro da Bíblia, não é bom que o homem viva só. Não se isole. Em Provérbio está escrito que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria de Deus. Não se isole. Venha para a família de Deus. E a porta para entrar para essa família é Jesus. Que Deus te abençoe.